Super Mario filme é um daqueles filmes que a crítica odiou e o público amou. E eu concordo com os dois. Quando o Super Mario foi anunciado, já veio aquele hype gigantesco. Eu mesmo fiquei bastante empolgado, mas eu tive muito minhas dúvidas, né? Porque Mario é uma adaptação que ia ser diferente pro cinema em relação aos outros jogos. Por quê? Porque você pega, por exemplo, The Last of Us. The Last of Us, o jogo já tem uma narrativa muito cinematográfica, né? O jogo investe muito nessa questão. Então, quem tá acompanhando a série tá praticamente vendo aquilo que ele jogou, só que numa versão cinematográfica. Já Mario não. Mario sempre foi muito focado na jogabilidade. Sempre foi um jogo muito divertido, mas nunca se preocupou muito com a questão da narrativa. Sempre foi aquela coisa de o Bowser tá querendo sequestrar a Peach, você vai lá tentar salvar a Peach e é aquilo ali lá mesmo. Embora o Mario nunca tenha desenvolvido uma narrativa muito importante, ele sempre foi um personagem muito querido, justamente porque ele, através do jogo, ele conseguia transmitir essa simpatia, aquela coisa bem divertidinha, fofinha, e que simplesmente é o personagem mais conhecido, mais carismático do mundo dos videogames. Fiquei na expectativa de ver como que iria ser essa adaptação. Assim, o filme me surpreendeu muito positivamente, no sentido de conseguir trazer todos os elementos dos jogos de uma forma muito divertida, de uma forma que conseguisse representar de fato aquele universo do Super Mario Bros. Até os personagens também, eles estão muito fidedignos, as características deles nos jogos, o Mario, o Luigi, o Bowser, inclusive foi um alívio cômico desse filme, ele ficou bem divertido. A Peach, que eles mexeram um pouquinho na personalidade dele, até porque não dava mais, né, aquela personalidade só da princesa indefesa que, né, tá esperando o herói salvá-la, né, esse tipo de personagem tá muito cafona, já não funciona mais, e funcionou muito bem pra Peach. Ela teve mais protagonismo, ficou uma personagem muito mais importante pro filme, e isso é um ponto muito positivo. Então, assim, o filme conseguiu trazer aquele sentimento de nostalgia, a trilha sonora, explorar muito bem todos os elementos que a gente sempre viu nos jogos, só que de uma forma, assim, muito bonita na tela. Foi muito, muito bacana ver por esse aspecto. Agora, do ponto de vista da história, não tem nem comentário, né? Simplesmente não tem história. Eu tinha essa dúvida de como que eles iriam amarrar esse universo do Mario Bros, porque são muitos elementos diferentes. Você tem o Mario, que é um personagem humano, só que ele é extremamente cartoonizado. Então eu tinha dúvida se iria funcionar ele como um personagem mais real, perto de outros humanos, assim, mesmo que cartoonizado, você não iria ficar muito diferente. Você tem o Bowser, enfim, eu não sei a qual raça, animal ou qualquer coisa que pertence ao Bowser, mas já é um personagem completamente estilizado. Você tem as bombas, você tem os Toads, que são aqueles personagens com o cogumelo na cabeça. Então, assim, amarrar todos esses personagens que vêm de universos completamente diferentes, uma coisa que funcionasse do ponto de vista narrativo, era um desafio. Parece que a produção do filme viu esse desafio e falou assim: a gente quer saber? A gente não vai fazer nada, desconsidera isso. Então, a história é simplesmente péssima. Eu vou dar um spoiler aqui, mas eu acho que não precisa ninguém ficar preocupado com isso, porque se você tá indo ver Mario pra ver a história, né, acompanhar a história, ficar envolvido com a história, você não precisa ir ver, porque simplesmente não tem história. A história é Mario e Luigi são irmãos encanadores e eles entram por um cano e saem naquele mundo encantado de Super Mario Bros. A princesa Peach, ela é princesa porque os Toads amaram ela e elegeram ela princesa, então, assim, é extremamente raso. Não tem uma mensagem muito profunda, então, assim, do ponto de vista narrativo, é só realmente eles tentando amarrar a história para conseguir explicar como é que o cogumelo funciona, como é que o poderes funciona, quem que são aqueles personagens e tal. É só uma arrumação para o filme correr e a gente ter todas aquelas cenas divertidas que a gente vê na tela, que são de fato divertidas, ter aquele momento de saudosismo, a gente conseguir ver como é que seria esse Mario rodado num motor gráfico super potente, porque até por uma escolha da Nintendo a gente não teve essa oportunidade. A Nintendo, diferentemente da Sony, da Microsoft, ela não investiu em videogames com muito poder gráfico. A Nintendo investiu na portabilidade, novas experiências de jogar, investiu muito no público infantil. Então a gente vê como é que o Mario seria num motor gráfico super potente. Foi bastante divertido. É isso. Agora, assim, o filme é bom?
Pra criança é divertido. Agora, pra adulto, não é tanto. Tem umas cenas legais, é divertido, mas não é um filme focado no adulto. Não é um filme que tem uma linguagem universal, igual a grande maioria dos filmes da Pixar tem, da Illumination, inclusive, que produziu esse filme, é a mesma que produziu os Minions, que é aquela coisa assim que adulto se diverte, a criança se diverte, tem humor pra toda a família e tal. Não é isso. É uma história extremamente superficial, então assim, fica aquela sensação que a Nintendo podia ter feito mais. Aliás, esse é um filme com muito da cara da Nintendo. A Nintendo, ela nasceu fazendo jogos das crianças, diferentemente da Sony e da Microsoft, que acompanhou essas crianças e começou a investir também no público adulto, o público que cresceu jogando esses jogos. A Nintendo, ela foca realmente na criança. Ela continua sempre agarrada aos mesmos formatos, que dão certo, que são divertidos e que não dá pra culpar a Nintendo, mas ao mesmo tempo não dá pra aplaudir e falar assim, nossa, a Nintendo acertou a mão, foi um filmaço. Não dá pra falar.